O carro da Red Bull anda meio estranho ultimamente, eu sei disso. Isso tudo muitas pessoas têm falado que é graças a uma peça do carro que tem dado muito problema nos últimos GPs especificamente. E o pior, aparentemente a FIA não vai permitir que a Red Bull acabe trocando essa peça ou acabe modificando especificamente essa peça do carro. Claro que eu vou contar tudo sobre isso agora na Hora do Piloto. Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 9 anos e acaba que o carro do Verstappen realmente estava bem estranho nesses últimos GPs, tanto do Verstappen quanto do Sérgio Pérez, melhor dizendo. Desde lá do GP do México, eles têm tido problemas muito sérios na asa traseira e a Red Bull precisa consertar esses problemas com grande frequência nos últimos GPs. Aconteceu no México, no Brasil, nos Estados Unidos e agora no GP do Qatar também. A gente podia ver com muita clareza que no meio das retas a asa traseira acabava balançando e estava totalmente estável. E aparentemente acaba que a Red Bull vai sim ser um pouco mais prejudicada até o final desse ano se não conseguir consertar esse problema. E aparentemente está sendo sim muito difícil para a equipe conseguir consertá-lo. Eu vou contar tudo sobre isso nesse vídeo, mas antes deixa o like aqui embaixo. Vamos bater pelo menos uns 1000 likes nesse vídeo. É óbvio que lá no Qatar o maior desafio não era exatamente com a asa traseira da Red Bull. Aparentemente o carro tinha outros pontos que eram bem inferiores ao da Mercedes. A Mercedes conseguia sim acabar administrando um pouco melhor o desgaste dos seus pneus, tanto dianteiros quanto dos traseiros, mas aparentemente, principalmente essa parte traseira do carro, a Mercedes conseguia sim ser um pouco superior ao Red Bull. E aparentemente isso não tinha muita relação com essa questão da asa traseira da Red Bull que tem dado muito problema nesse ano. Mas é claro que é importante nós considerarmos também que ela fez uma mudança forçada nos últimos treinos ali do GP do Qatar. Como eu já disse, a asa estava dando muito problema. Ela estava vibrando em uma velocidade extraordinária que podia sim fazer com que os pilotos corressem muito perigo naquela situação especificamente. Por conta disso, a Red Bull precisou modificar isso, sem contar com o fato de que o carro já estava muito difícil de ser acertado naquela pista especificamente. E é óbvio que isso gerou ainda mais desconfiança com relação aos fãs da equipe austríaca. Isso porque realmente o carro tá diferente e desde o México tem tido alguns problemas. Christian Horner até disse que um problema não tinha nada a ver com o outro, o problema do México com o problema do GP do Brasil. Mas eu mesmo disse, provavelmente é um problema estrutural na asa traseira e que poderia continuar acontecendo como realmente tem acontecido nos últimos GPs da Fórmula 1. Me parece sim que a Red Bull tem tido muitas dificuldades com essa questão e me parece sim que ela deve estar fazendo alguma coisa nesse sentido para conseguir sanar esse problema de uma certa forma. Mas o que exatamente a Red Bull precisa modificar no seu DRS para que ele deixe de dar esses problemas que tem dado tanto nos últimos GPs da Fórmula 1? Para isso a gente precisa entender exatamente como funciona o sistema de Drag Reduction System, que é basicamente um sistema de redução de arrasto. Na verdade, ele tem um atuador hidráulico que faz com que ele vá contra a pressão do ar no meio da reta, por exemplo. Esse atuador faz com que a asa se abra e, consequentemente, o arrasto aerodinâmico diminua e muito nessa parte traseira do carro, o que permite com que os carros consigam alcançar velocidades mais altas de reta. Entretanto, me parece que o carro da Red Bull especificamente tem tido problemas muito sérios justamente nessa parte. Parece que quando ela alcança velocidades mais altas, o DRS do RB16B tem sofrido mais do que das outras equipes da Fórmula 1. E aparentemente lá no GP do Qatar, a justificativa foi bem diferente. Isso porque lá nos Estados Unidos e no Brasil, as oscilações aparentemente eram as justificativas da Red Bull. Pistas com muitos desníveis no asfalto, alguns problemas mesmo que geravam oscilações e que realmente poderiam causar alguns problemas na asa traseira da Red Bull e que aparentemente também causaram problemas na asa traseira da Mercedes de Lewis Hamilton, por exemplo. Mas no GP do Qatar era diferente. A pista era nova, parece que não tinha oscilações suficientes para gerar um problema na asa traseira do RB16. Mas me parece que eles na verdade tiveram problemas de desgaste de pneus e que esse desgaste que gerou essas questões ali de quebras na asa traseira do RB16B. Isso porque apesar do asfalto realmente não ter muitos desníveis, vamos dizer assim, existe uma questão que é importante nós considerarmos. Quanto mais os pneus se desgastam, maior é a tendência do carro
a acabar sofrendo com trepidações, com vibrações, porque o pneu desgasta, mas começa algum tipo de vibração no volante, por exemplo. E os pilotos sofrem muito com isso lá no GP do Qatar. A gente viu diversos pilotos reclamando de vibrações no carro quando os pneus já estavam desgastados. E aparentemente é justamente esse problema que a Red Bull teve lá no Qatar. Mas qual que é o problema até aqui? Por que a Red Bull só não troca essa asa traseira, essa parte hidráulica ali de acionamento ou a parte mais fragilizada? Na verdade, o grande problema foi que no início do ano a equipe teve que escolher entre dois tipos de atuadores na Fórmula 1. Ela escolheu o mais leve, justamente para reduzir o peso do carro. Entretanto, por conta do teto orçamentário, ela teve que escolher apenas um, já que ela não poderia fazer alterações em outros tipos de atuadores. E por conta disso, ela também preferiu alterar sua caixa de câmbio. E assim, ficou apenas com um atuador para toda a temporada. E agora é proibido mexer nesse atuador ou tentar atualizá-lo de acordo com o que o carro pede até o final desse ano. Talvez você não esteja entendendo muito bem. Na verdade, isso é por conta do seguinte: o teto orçamentário fez com que a Fórmula 1 dividisse ali em tokens as partes que poderiam ser desenvolvidas pelas equipes de Fórmula 1. E assim, cada equipe escolheu uma parte do carro para desenvolver um pouco mais do que outras e conseguir um melhor ritmo. Aparentemente, a Red Bull preferiu a caixa de câmbio do que o sistema de DRS do seu carro. Aparentemente, a Red Bull conseguiu sim solucionar esse problema no GP do Qatar especialmente. Ela conseguiu endurecer a parte da montagem, o que deixou, obviamente, a asa bem mais resistente do que ela estava antes disso acontecer. Mas ainda assim, me parece que a Red Bull tem utilizado alguns sistemas, por exemplo, que visam aumentar a velocidade de reta. Talvez flexibilizar um pouquinho a asa, permitindo que ela ganhe mais velocidade a cada quilômetro por hora, ganha também nas retas especificamente. Mas ainda assim nós não sabemos se é exatamente isso. O que nós podemos afirmar é que isso começou nesse final de campeonato de 2021. Então provavelmente o material da asa traseira da Red Bull foi modificado para conseguir maior flexibilidade e, consequentemente, maiores velocidades de reta. Mas isso não quer dizer que foi uma má decisão da Red Bull fazer isso e muito menos que está fora do regulamento da Fórmula 1. Mas o que você pensa sobre isso? Você acha que essas modificações do carro da Red Bull podem trazer algum tipo de prejuízo para a equipe austríaca? E mais, você acredita que pode sim ter algum tipo de problema no meio de alguma corrida, por exemplo, da Red Bull? Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso. Como eu sempre digo, as fontes que eu utilizo nesses vídeos sempre ficam aqui embaixo na descrição e lá tem algumas opiniões interessantes para você ler. Mas eu acredito que acaba que a equipe precisa fazer o máximo possível para tirar o melhor desempenho do carro possível também. Mesmo que isso signifique talvez ter algum tipo de probleminha ali, talvez na asa traseira, em alguns momentos, no treino livre, e precisar de testar alguns componentes novos, talvez isso seja necessário para a Red Bull, para que ela consiga realmente bater de frente com a Mercedes nas últimas corridas. Então não vejo nenhum problema nisso. Agora, a FIA tem visto a Red Bull, inclusive chamou ali os chefes da Red Bull para discutir a situação, porque toda corrida ela tem quebrado a asa traseira e tem tido que modificar a asa traseira até mesmo em regime de parque fechado, o que teoricamente é no mínimo assim estranho. Claro que ela pode fazer isso e Toto Wolff reclamou, mas ainda assim é estranho ela ter que mexer no carro toda vez que está no parque fechado. Inclusive considerando a possibilidade de colocar os seus pilotos em risco, porque se o Drag Reduction System, o DRS, não fechar na hora adequada, isso significa muro para Verstappen e muro para Sérgio Pérez. A FIA está de olho no RB16B da Red Bull. Mas enfim, se você gostou desse vídeo, curtiu mesmo o conteúdo que eu coloquei aqui, se inscreve aqui embaixo, deixa o seu like porque isso é muito importante e fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto.